Olá, eu sou o professor Edmilson Correia e estamos começando o estudo de cartografia introdutória. Esta será a aula de número 1. Os pontos de orientação servem para nos orientar sobre a circunferência da Terra. Então, nós vamos trabalhar com pontos dentro de uma circunferência, dentro dos 360 graus dessa circunferência. Assim, nós temos o primeiro conjunto de pontos, são os pontos cardeais. Na circunferência de 360 graus, nós vamos dividir essa circunferência em 4 pontos equidistantes entre si. Portanto, entre cada um desses 4 pontos, nós temos ângulos de 90 graus, de um até o outro 90, 180, 270, 360 graus. Os pontos são norte, o oposto dele, sul, leste e o oposto dele, oeste. Os pontos leste e oeste, que têm como siglas o O e o L, podem ser substituídos por E e W, em função do uso de instrumentos de orientação que são vendidos mundo afora na língua inglesa. Então, aparece com as iniciais dos pontos em inglês, W e E. Norte, a inicial continua a mesma na nossa língua, e sul, também na língua inglesa, continua a inicial com a mesma da nossa língua. Quando nós dissermos norte, o ponto oposto a ele é o sul. Quando nós dissermos leste, o ponto oposto é o oeste. Mas se usarmos para norte a expressão setentrional, usamos o oposto meridional. Se usamos para leste a expressão oriental, para o oeste, que é o seu oposto, usamos a expressão ocidental. Assim, temos também, se para o norte nós usamos a expressão boreal, o oposto é austral. Se usamos para leste a expressão nascente, o oposto é poente. Nascente do sol, poente do sol. Ou se usamos levante, o oposto é ocaso. Esses são os pontos cardeais. Os pontos colaterais, agora, também na circunferência da Terra, nós agora vamos dividir a circunferência em 8 direções. Os 4 cardeais já estudados e agora mais 4 colaterais, surgidos de 2 laterais, portanto eles são colaterais ao norte e ao leste. Ele é colateral, veja este, ao sul e ao leste. Este é colateral ao sul e ao oeste. Este é colateral ao norte e ao oeste. Então, surge o ponto nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Subcolaterais formam agora ângulos de 22 graus e 30 minutos entre os pontos cardeais e eles, ou entre os pontos colaterais e eles. Veja, antes nós tínhamos ângulos de 90 graus entre os cardeais. Este ângulo de 90 graus foi dividido em ângulos de 45 graus entre um cardeal e um colateral. E agora este ângulo de 45 graus será dividido em ângulos de 22 graus e 30 minutos. Nós sugerimos que você fale 22 graus e 30 ao invés de falar 22,5, porque quem fala 22,5 tende a anotar 22,5. E 1 grau não se divide em 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Não. Grau se divide em 60 minutos. Portanto, se o ângulo anterior era 45, a metade de 45, que é 22,5, por favor, fale 22,30, 22 graus e 30 minutos.
para você acostumar-se a anotar 22 graus e 30 minutos. Como que se constrói a sigla dos pontos subcolaterais? Você busca a sigla sempre do cardeal mais próximo, depois do colateral mais próximo. Entre o norte e o nordeste, forma-se o nor-nordeste. Outro exemplo, esta direção subcolateral. O cardeal mais próximo é o leste, depois o colateral mais próximo é o nordeste. Então, este é o es-nordeste. Aqui, es-sudeste. Este aqui, sul-sudeste. Este aqui, sul-sudoeste. Este, oeste-sudoeste. Esta direção, oeste-noroeste. E essa direção, nor-noroeste. O somatório de todos os pontos forma o que a gente chama de rosa dos ventos ou rosa dos rumos. Portanto, pode aparecer, ao invés de rosa dos ventos, rosa dos rumos. É o somatório dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Elas devem estar sempre afixadas num mapa, numa carta náutica ou numa carta geográfica, e em desenhos representativos de áreas em mapas. No mínimo, deve aparecer o norte. Para orientar esse mapa com a rosa dos ventos, no mínimo, o mapa deve trazer o norte. Vamos fazer um exercício sobre esse assunto. Ele é da Universidade Federal de Viçosa. Ushuaia, na Argentina, é considerada a cidade mais austral do planeta. Isso significa que ela está localizada, em relação ao globo terrestre, numa posição mais ao norte, mais ao sul, mais a oeste, mais a leste ou mais ao centro. Veja que isso é uma questão de nomenclatura. Ushuaia é uma cidade mais austral. É uma questão de nomenclatura. O mesmo que austral, sul. Portanto, letra B é a nossa resposta. Agora uma questão de Juiz de Fora. Observe no mapa o voo de uma aeronave que vai de Porto Velho com destino a Fortaleza e que faz escala em Boa Vista. O trecho Porto Velho, Boa Vista e Boa Vista, Fortaleza corresponde às seguintes direções. Veja que serão direções aproximadas. Se a gente colocar a rosa dos ventos, nós veremos que não vai aparecer para a gente nas respostas direção subcolateral. Então, nós teremos que aproximar as direções. Então, de Porto Velho para Boa Vista, nós vamos na direção nordeste. E de Boa Vista para Fortaleza, a gente vai na direção sudeste aproximadamente. Resposta, portanto, a letra E. Letra E. Olá, eu sou o professor Edmilson Correia e vamos agora para a aula de cartografia introdutória de número 2. Nós vamos falar agora sobre o magnetismo da Terra. A Terra funciona como se fosse um grande ímã. Os polos geográficos e magnéticos não coincidem. A Terra tem polo norte geográfico, polo sul geográfico. Esses são fixos, ficam nos extremos do planeta. Vamos apontá-los. Polo norte geográfico, polo sul geográfico. São pontos fixos. Os polos magnéticos, eles advêm da concentração de cargas que se formam na Terra e dão origem a esse sistema de um grande ímã que é a Terra. Como essas cargas se separam para formar esse grande ímã? O interior ou núcleo da Terra, ele é composto de níquel e ferro em estado líquido, muito quente. Portanto, eles têm movimentos, têm correntes convectivas que se movimentam. E aí separam essas cargas. Então, vão concentrar cargas positivas e negativas nos extremos do planeta. Darão origem, portanto, aos chamados polos magnéticos. Do lado do polo geográfico norte,
polo geográfico norte. Ao lado dele, num ponto próximo, nós vamos achar o chamado sul magnético. No outro extremo, temos o polo geográfico sul fixo, e num ponto próximo a ele, nós temos o polo norte magnético. Funciona então a Terra como um ímã, e isto permite, portanto, que outros magnetos ou outras peças que funcionem como ímã, como por exemplo a ponta da agulha da bússola, sejam orientadas a partir dessas cargas que se distribuem no planeta. A bússola, que é um ímã que nos ajuda a orientar, ela tem a seguinte formação. O magnetismo foi descoberto pelos chineses há mais ou menos 2.000 anos, quando eles experimentaram um magneto, um pedaço de metal, que conseguia ser atraído. Obviamente, eles não conheciam ainda o magnetismo da Terra, eles sabiam só na prática, no empirismo, que esse metal ele era orientado, ele era direcionado para a região que hoje nós chamamos de Polo Norte. Já no século XIII, aquele magneto dos chineses já havia chegado também na Arábia. Há relatos do uso desse magneto na Arábia, na Europa. E como é que ele chegou até lá? Porque já existiam rotas comerciais entre a Ásia, a região da Arábia e a região europeia. Mas foi um cidadão chamado Flávio Joia, se não fosse nos dias de hoje, ele seria um italiano, ele nasceu em terras que hoje pertencem à Itália, que já no comecinho do século XIV, 1302, ele resolveu então pegar aquele magneto e colocar embaixo dele a rosa dos ventos, que já era existente. E aí ele viu que aquele magneto, a ponta da agulha, a ponta do ímã, apontava para a mesma região onde aparecia a Ursa Maior, a estrela polar, portanto dava para usar a rosa dos ventos. Mas foi em 1417, portanto já dentro do século XV, que em Portugal, na escola de Sagres, veio o modelo atual da bússola, já dentro de uma caixinha com vidro para proteger aquele ímã, evitar interferências de outros metais externos, e assim surgia a bússola. O nome advém do italiano caixinha pequena, que se fala bussola, então daí é que veio o nome. Resolvendo um exercício, pensando sobre a questão dos polos da Terra, sabemos existir os polos sul e norte geográfico, sul e norte magnético, bem como sabemos que uma bússola sobre a superfície da Terra, ela está imersa no campo magnético produzido por esta. Então, quando a ponta da agulha da bússola, que também é um ímã, aponta para o norte geográfico, nós podemos concluir que ela está apontando para a direção do movimento solar, do centro do planeta, do norte magnético, do sul magnético ou do sul geográfico. Ora, se ela aponta o norte geográfico, é lá que está o polo sul magnético. Letra D, a nossa resposta. Olá, eu sou o professor Edmilson Correia e esta é a aula de cartografia introdutória de número 3. Nós vamos estudar agora os movimentos da Terra. O primeiro dos movimentos que nós vamos estudar é o movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação da Terra é o movimento que a Terra descreve ao redor de si mesma num eixo imaginário. Que características tem este movimento de rotação? Primeiro, a Terra gira com este eixo inclinado, ou seja, o eixo não se põe nesta posição exatamente vertical. A Terra se movimenta num eixo inclinado. Entre esta possibilidade, se a Terra tivesse um eixo exatamente vertical e este eixo inclinado, esta inclinação corresponde a um ângulo de 23 graus e 27 minutos. Segunda característica, a Terra leva para poder fazer este movimento ao redor de si mesmo um tempo real de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos.
que serão arredondados. Para efeito de contagem de tempo de um dia, a gente vai arredondar em 24 horas. Terceira característica. Este movimento é feito no sentido de oeste para leste. Então, a Terra gira no sentido de oeste para leste. Quarta. Neste movimento de rotação, a velocidade da Terra varia. Como? Na linha do Equador, este giro, porque tem que cumprir esta circunferência inteira, e o perímetro desta circunferência, por exemplo, aqui na linha do Equador, é muito maior do que o perímetro de uma circunferência colocada aqui, mais próximo do polo. Só que ambas, a circunferência próxima do polo, como a circunferência da linha equatorial, ambas, embora com tamanhos diferentes, ambas serão feitas dentro das 24 horas. Portanto, a Terra gira com muito maior velocidade na linha do Equador e na medida em que eu avanço para os polos, seja o Polo Sul, seja o Polo Norte, a velocidade é menor. Que consequências tem o movimento de rotação? A primeira e mais conhecida delas, a número 1, é que se determina, com o giro da Terra no sentido de oeste para leste, a formação dos dias e das noites. Segundo, como a Terra leva 24 horas para fazer essa circunferência, os 360 graus, isso vai nos permitir criar um sistema de horas e de fusos horários, de maneira tal que as diversas partes do planeta consigam se comunicar, consigam se entender através desse sistema de fusos, que será visto oportunamente. 3. Quando a Terra gira ao redor do seu eixo imaginário, cria-se um campo de gravidade em relação a esse eixo. Os corpos são atraídos em relação à Terra. Então, o giro de rotação da Terra tem uma relação direta com a gravidade do planeta. 4. Isto interfere diretamente, a rotação, na circulação de massas de ar e nas correntes marítimas. Veja, não foi dito que a rotação determina, foi dito que a rotação interfere, porque existem outros fatores que também vão interferir na circulação atmosférica e que vão interferir na circulação das correntes marítimas. Por exemplo, no caso das correntes marítimas, a salinidade, a densidade da água, a temperatura. No caso das massas de ar, a pressão atmosférica, a temperatura, a umidade, isso tudo são fatores que interferem. 5. O movimento da Terra é feito no sentido de oeste para leste. É a Terra que gira. E quando a Terra está girando, colocado o Sol, por exemplo, numa posição e a Terra fazendo o seu giro, quando a Terra gira, nós vemos o Sol numa parte deste giro da Terra e noutra parte não. Mas nós temos a impressão, na verdade, é que é o Sol que passa pela Terra, por isso é chamado de movimento aparente. Vamos estudá-los separadamente. O movimento aparente do Sol, portanto, nós temos a impressão de que é a luz solar que está passando. Na verdade, a Terra está girando no sentido de oeste para leste, mas nós temos a impressão de que o Sol passa pela gente de leste para oeste. Este é que é o chamado movimento aparente, onde o Sol nasce, a gente chama de leste, aonde ele se põe, a gente se chama de oeste. Assim, permite-se localizar, por exemplo, os pontos cardeais. O Sol nasce no leste e o Sol se põe no oeste. Esse movimento aparente do nascer do Sol e o se pôr, que na verdade é o movimento da Terra de oeste para leste, mas nós temos a impressão que o Sol é que passa pela gente de leste para oeste, permite então que eu defina o ponto cardeal leste, o cruzamento dele chegando no seu oposto, que é o oeste, e aí, se eu pego uma criança, por exemplo, uma pessoa, e coloco a mão direita dessa pessoa apontando para o leste, a mão esquerda dessa pessoa apontando para o oeste, para frente ficará o norte, atrás ficará o sul. Então eu permito achar com isso os pontos cardeais, mas podemos ainda achar os pontos subcolaterais. Por exemplo, esta nuvem, ela não está exatamente no norte nem no leste. Portanto, em relação ao referencial, ela está no nordeste. Aqui,
Se eu saio deste referencial e venho até esta planta em azul, ela não está no leste nem no sul. Então, em relação ao referencial, ela estaria no sudeste. Essas pedras que eu tenho aqui, elas estão em relação ao referencial no sudoeste. Em relação ao referencial, esta nuvem aqui está no noroeste, entre o norte e o oeste. Vamos resolver uma questão do Enem. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França, num minuto, para assistir ao pôr do sol. A diferença espacial citada entre Estados Unidos e França e o pôr do sol é causada por qual característica física da Terra? O achatamento de suas regiões polares, o movimento em torno do seu próprio eixo, o arredondamento da sua forma geométrica, a variação periódica da sua distância do Sol, a inclinação em relação ao seu plano de órbita. Ora, para nós termos uma diferença horária entre os Estados Unidos, que é meio-dia, e a França, que já está no pôr do Sol, significa que a França já passou há muito pelo Sol e os Estados Unidos está passando, neste momento, exatamente em frente ao Sol. Isso se dá em função do giro de rotação da Terra, o movimento em torno do seu próprio eixo, tá? O movimento de rotação. Outra questão do Enem. Leia o texto a seguir. O jardim de caminhos que se bifurcam. Bifurcar significa dividir. Tá? Uma lâmpada aclarava a plataforma, mas os rostos dos meninos ficavam na sombra. Um me perguntou, o senhor vai à casa do Dr. Stephen Albert? Sem aguardar resposta, outro disse, a casa fica longe daqui, mas o senhor não se perderá se tomar esse caminho, à esquerda. E se em cada encruzilhada do caminho, o senhor dobrar à esquerda. Quanto à cena descrita, considere que o sol nasce à direita dos meninos. 2. O senhor seguiu o conselho dos meninos, tendo encontrado 2 encruzilhadas até a casa do Dr. Stephen Albert. Então pergunta-se, no comando da questão, o senhor caminhou respectivamente em quais sentidos? Então vamos lá. Olha só, tinha um grupo de meninos na plataforma e eles viam que o sol estava na direita deles. Isso está na questão, está dito na questão. Ah, olha bem, o sol nasce à direita dos meninos. Se o sol nasce na direita deles, que direção é esta, onde o sol nasce? O sol nasce no leste. Aí eles dizem ao senhor que está na plataforma, para ir à casa do Dr. Stephen Albert, o senhor deve sair na direção à esquerda. Tá? E sempre que encontrar uma encruzilhada, deve dobrar à esquerda. Então, o senhor sai da plataforma para a esquerda. Quando ele sai para a esquerda e ele está caminhando nessa direção, que direção é esta? Ora, se aqui estamos no leste e ele caminha nessa direção, ele caminha para o oeste. Então, a primeira direção que ele toma é o oeste. Mas veja, ele vai encontrar 2 encruzilhadas. Então, ele encontrou agora a encruzilhada de número 1. E aí, está dito que sempre que ele encontrar uma encruzilhada, ele deve dobrar à esquerda. Então, ele encontrou a primeira, vai ter que encontrar mais uma. Tá? A primeira, ele está vindo para cá, agora ele tem que sair à esquerda dele. Se ele sai à esquerda dele, ele vem nesta direção. Que direção é esta? Ora, aqui é leste, aqui é oeste. Se ele vem para cá, a direção é sul. Então, ele caminhou na direção sul. E quando ele está caminhando na direção sul, ele acha agora a encruzilhada de número 2. Ele tem que decidir qual caminho tomar. E aí está dito para ele, ele sempre tem que tomar o caminho à esquerda dele. Ele está vindo para cá, então o caminho à esquerda dele é este. Qual direção ele tomou agora? A direção leste. Tá? Quando ele tomou então essa direção leste, ele chega à casa do Dr. Stephen Albert. Então, primeira direção,
oeste. Segunda direção, sul. Terceira direção, leste. Resposta, letra A. Olá, eu sou o professor Edmilson Correia e esta é a aula de cartografia introdutória de número 4. Nós continuamos falando dos movimentos da Terra, agora nós vamos falar do movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra descreve ao redor do Sol, isto é, na órbita solar. A Terra descreve esse movimento em um plano que ele é inclinado em relação ao Sol, você diz que ele é, portanto, oblíquo. E a Terra não faz uma circunferência ao redor do Sol. Ao contrário disso, ela faz uma elipse, por isso tem forma elíptica o movimento orbital da Terra em torno do Sol. Tempo que a Terra gasta? A Terra gasta 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos para poder fazer esse movimento ao redor do Sol. Percebam, quando a Terra faz este movimento, ela vai iluminar, primeiro, igualmente, quando ela está nessa posição, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, luz e calor distribuídos igualmente. Mas quando ela se movimenta, um dos hemisférios, neste caso aqui o hemisfério norte, está recebendo mais luz e calor. Depois, nesta posição aqui do movimento, ela tem luz igual e depois ela passa a iluminar mais o sul do planeta. Então, luz e calor igual no hemisfério norte e sul, aqui e 6 meses depois. E quando ela passa por esta posição e depois quando ela chegar nesta posição, um dos hemisférios, aqui o hemisfério norte, ela vem aqui agora luz e calor igual para o hemisfério norte e sul e depois o hemisfério sul mais iluminado. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso mais à frente. Quais seriam, então, as consequências do movimento de translação? A primeira das consequências é a determinação da formação do ano temporal terráqueo. O que significa o ano temporal terráqueo? O tempo que a Terra leva para orbitar ao redor do Sol. 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 48 segundos. Segunda consequência importantíssima, a mais cobrada das consequências nas provas do Enem, nas provas de vestibular, é a criação das 4 estações do ano, que nós vamos estudar a parte logo adiante. 3. Há um excedente de horas, e esse excedente de horas, 5 horas, 48 minutos, 48 segundos, a gente pode arredondar em 6 horas. Quando nós temos o giro da Terra por 4 anos consecutivos, nós teremos a formação de um dia. Assim, perceba bem, quando a Terra faz o giro em 1 ano, excedem 6 horas. 2 anos, 12 horas. 3 anos, 18 horas. 4 anos, 24 horas. 24 horas é um dia. Então, a cada 4 anos, este excedente sucessivo dá o total de 24 horas, forma um dia que é acrescido no mês de fevereiro, como dia 29 de fevereiro, formando então o que se convencionou chamar de ano bissexto. Por que é dado esse nome de ano bissexto? Porque os anos normais têm 365 dias. O ano bissexto tem 366, 2 vezes o 6. As estações do ano, voltamos a falar sobre elas. Primeiro, nós precisamos de ter 3 elementos combinantes para que existam as estações do ano. 1. A Terra precisa fazer o movimento de translação, girar ao redor do Sol. 2. Ao fazer esse movimento, a Terra precisa estar inclinada, e ela é inclinada em 23 graus e 27 minutos. O eixo da Terra é inclinado. 3. Durante a translação, em que a Terra está com esse eixo inclinado, a Terra gira ao redor de si mesma. Esses 3 elementos precisam existir para que ocorra a estação. Se um deles falta, nós não teríamos as estações do ano. Elas são 4 estações. E essas 4 estações, ao longo dos 12 meses, elas vão sendo alternadas a cada 3 meses do ano. Então, nós temos 4 estações ao longo dos 12 meses
E a cada 3 meses nós vamos trocar uma estação. 3. 2 dessas estações nós vamos ter o chamado equinócio, durante a primavera e o outono, onde luz e calor se distribuem igualmente entre os hemisférios norte e sul. Então, luz e calor igual, equinócio. Equinócio de primavera, equinócio de outono. Mas nas outras duas, a luz ela vai aumentar em quantidade e o calor aumentar em quantidade em um dos hemisférios. Dá a impressão, portanto, que o Sol estaria estacionado em um dos hemisférios por mais tempo. Naquele hemisfério em que nós temos maior intensidade de luz e calor naquela estação, nós vamos chamar de verão. E o oposto, inverno. Então a gente tem solstício de verão e solstício de inverno para os hemisférios ao longo do ano. Vejamos isso num desenho. Vamos falar agora sobre as estações, mas olhando num gráfico. Observe bem nesse gráfico que nós temos as 4 estações colocadas. Se nós traçarmos agora neste gráfico, tá, o eixo inclinado da Terra nessas 2 posições, veja bem, quando nós traçamos o eixo da Terra em relação à linha do Equador nesta posição, eixo da Terra, linha do Equador. Olhe agora nas outras 2 posições, o eixo da Terra em relação ao Equador. Isso é importante perceber esta inclinação. Por quê? Porque quando a Terra emite um raio solar nesta posição, veja, o Sol agora está atingindo um ponto mais ao sul da linha do Equador. Este ponto é onde fica o Trópico de Capricórnio, que é a exata inclinação da Terra, 23 graus e 27 minutos, neste caso, ao sul do Equador. 6 meses depois, perceba, esses raios solares de maior incidência, que vão gerar maior quantidade de luz e calor, atingem este ponto no hemisfério norte, que é onde está o Trópico de Câncer, também distante do Equador, 23 graus e 27 minutos, que é a inclinação do planeta, só que agora no hemisfério norte. Noutras 2 etapas do ano, nesta etapa e nesta, perceba que os raios solares eles atingem exatamente a linha do Equador. Portanto, nesses períodos em que eu tenho a mesma quantidade de luz e calor, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, os dias medindo 24 horas, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, 12 horas de luz, 12 horas no escuro. Esse é o período de equinócio, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Já para quem está nesta etapa do ano, o dia é muito maior do que a noite. Veja que a noite é pequena e o dia é grande. Já no hemisfério norte, a noite começa aqui, tem todo esse espaço, e o dia amanhece naquele ponto e ele é muito curto. Então, nesses períodos em que o Sol fica mais tempo sobre um hemisfério, nós chamamos isso de solstício. 6 meses depois, isso se inverte. Os dias ficam maiores para o hemisfério norte, com noites menores. E no hemisfério sul, dias menores e noites maiores. Quanto mais próximo da linha do Equador, os dias vão ficando iguais às noites. Se eu me afasto, no hemisfério sul, dias menores, noites maiores. No hemisfério norte, dias maiores, noites menores. Esses são chamados de solstícios. Quando o hemisfério norte está mais exposto, período de verão. O hemisfério sul, nesse momento, está menos exposto, inverno. Quando agora, 6 meses depois, o hemisfério sul está mais exposto à luz e calor, solstício de verão. O hemisfério norte estará em solstício de inverno. Quando o hemisfério norte está em inverno e começa a translação da Terra deste ponto em dezembro para este ponto em março, o hemisfério norte sai do inverno e começa a sofrer um aquecimento. Este é o período de primavera.
Da primavera, nós continuamos a translação, a Terra vai esquentando no hemisfério norte até se tornar verão. Posteriormente, na translação, saímos do verão, a Terra tende a ir perdendo temperatura no hemisfério norte, outono, até que volte a ser inverno no hemisfério norte. Se fizermos isso para o hemisfério sul, perceba, no sul é verão, o sul está mais exposto, está mais quente. Quando começa a translação, o sul, hemisfério sul, começa a perder temperatura, é outono, até que o sul fica com pouca faixa de luz e calor, a estação é inverno. Depois, na translação, volta o sul a começar a ganhar temperatura, primavera, para retornar ao verão. Isto se dá, obviamente, em função de 3 elementos importantes: a inclinação do planeta, a translação e o giro de rotação. A inclinação, portanto, é muito importante que você entenda, é ela que faz com que um hemisfério passe a receber mais luz e calor do que o outro hemisfério. Um hemisfério tenha muito maior quantidade de energia recebida do que o outro. Tá? Perceba agora esta variação com o giro da Terra. Maior incidência de luz e calor no Trópico de Câncer. Agora a luz está sob a linha do Equador. Migra a luz do Equador para o hemisfério sul no Trópico de Capricórnio e volta para o Equador. Do Equador para o Trópico de Câncer, do Trópico de Câncer no norte para o Equador, do Equador para o Trópico de Capricórnio. Períodos, então, de equinócio, solstício de verão para o norte, novamente equinócio, solstício de verão para o sul. O que é o afélio e o que é o periélio? Hélio é o gás que é encontrado em maior abundância no astro Sol. Então, nós damos o nome de momento em que a Terra, na elipse, passa mais perto do Sol, a gente chama de periélio, e mais afastado do Sol, a gente chama de afélio. Veja que esse movimento, tanto de periélio quanto de afélio, eles não provocam alterações em relação aos climas e temperaturas na Terra. Por que que isto não ocorre? Porque é uma situação, mesmo que para nós pareça, em termos de quantidade, muito, em relação a astros, isso é muito pouco. Veja, de 147 milhões para 152 milhões de quilômetros, a distância entre periélio e agora afélio, essa movimentação não faz diferença nos climas e nas temperaturas da Terra. Então a Terra, é bom que você só guarde isso, ela passa mais perto do Sol no momento e mais afastado do Sol. Mas esse passar mais perto e passar mais afastado, ele é irrisório considerando a distância que a Terra está em relação ao Sol. Vamos resolver agora uma questão da Universidade Federal de Ouro Preto. Nessa questão, nós temos a seguinte indicativa. A posição indicada na figura a seguir marca em nosso planeta o início de uma estação em cada hemisfério. Assinale a alternativa que designa a situação representada no gráfico acima. Você tem a seguinte situação no gráfico. O Sol está emitindo um raio e atingindo este ponto, que é o Trópico de Câncer, no hemisfério norte. Quando a Terra gira, marca então esta linha aqui. E ele está dizendo que isto é um indicativo de uma das estações. Assinale a alternativa que designa a situação representada pelo gráfico. O gráfico está marcando verão meridional, estando a Terra no solstício. Ora, a Terra está no solstício, mas está atingindo o hemisfério norte. Portanto, não é verão meridional, é verão para o hemisfério norte, portanto, verão setentrional. Letra B. Outono setentrional, estando a Terra no equinócio. Não, a Terra não está no equinócio, a luz e o calor não estão distribuídos igualmente, está iluminando mais o norte.
É verão setentrional, estando a Terra no solstício, certo? Esta é a nossa resposta. Portanto, não é primavera para o hemisfério norte, na letra D, e na letra E, não é outono para o hemisfério sul. Vamos para a próxima. Ela é do PISM, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Faça parte dessa experiência. Para essa experiência, serão utilizados mesa, lanterna, blusa preta e um espelho grande. A experiência deve ser realizada à noite. Procedimento: coloque a lanterna em cima de uma mesa. Não deve haver nenhuma outra fonte de luz no quarto. Com a blusa preta vestida, você deve posicionar a cerca de 30 centímetros da lanterna. Agora você deve ir rodando lentamente da esquerda até ficar de costas para a luz projetada, para a lanterna. Posteriormente, deve segurar o espelho e incliná-lo de tal modo que ele reflita a luz projetada pela lanterna para a parte da frente da sua blusa. Rode de novo para a esquerda até ficar de frente para a luz. E, enquanto roda, observe o que passa a acontecer com a parte da frente da blusa. Resultado: quando você está virado para a lanterna, a projeção da luz na parte da frente da sua blusa é brilhante e desaparece quando completa meia volta e fica de costas para a lanterna. Quando é utilizado o espelho para refletir a luz da lanterna, esta volta a incidir na parte da frente da blusa, mas não é tão brilhante quanto quando incidia diretamente. Qual processo a experiência está representando? O movimento de translação, precessão de equinócio, movimento de rotação, pôr do sol ou as estações do ano? Ora, a lanterna está representando o sol. Você está de frente. Gira da esquerda para a direita, ou seja, no sentido de oeste para leste. Fica de costas nesta situação. Pega o espelho, a luz projetada pela lanterna, bate no espelho, reflete até a sua frente. Você está representando a Terra, a lanterna, o Sol e o espelho, a Lua. Bate aqui, lua cheia, retorna sobre você. Não tem a mesma luminosidade. Você continua girando e vê que quando você está de frente, a luz é mais forte. Este movimento, então, que você fez, qual que é? É o movimento de rotação. Da Universidade Federal Técnica do Paraná. A translação ou órbita da Terra ao redor do Sol constitui a causa da existência das estações do ano no nosso planeta. Essa afirmação está incompleta, pois a inclinação do eixo da Terra explica a desigualdade de insolação. Correta, pois à medida que a Terra completa sua órbita total, é que se modifica a estação. Incorreta, já que é o movimento de rotação da Terra que influencia a formação das estações. Incompleta, uma vez que a ocorrência dos equinócios é que vai determinar se é verão ou se é inverno. Incorreta, porque é a distância que a Terra está do Sol que vai determinar as estações. Comecemos pela letra E. Não, ela não está incorreta totalmente. E isto que está sendo afirmado não é válido. A distância que a Terra está em relação ao Sol não determina as estações. D. Ela está incompleta, uma vez que a ocorrência dos equinócios é que vai determinar se é verão ou inverno. Equinócios determinam primaveras e outonos. Solstícios é que determinam verão e inverno. Incorreta, já que é o movimento de rotação da Terra que influencia a formação das estações. Não é o movimento de rotação da Terra. Correta, pois à medida que a Terra completa a sua órbita total, é que se modifica de estação. Não, ao longo de uma órbita total, nós temos 4 estações. Portanto, é a letra A. Ela está incompleta, porque além da translação, ou seja, da órbita, é necessário que haja a inclinação do eixo da Terra para que a luz fique mais forte, luz e calor, sobre um hemisfério e que depois essa luz e calor migre para o outro hemisfério.
Olá, eu sou o professor Edmilson Correia e esta é a aula de cartografia introdutória de número 5. Nesta aula nós vamos falar sobre as linhas imaginárias traçadas sobre o planeta. Essas linhas imaginárias, elas têm muita importância nos dias atuais. Quando nós temos, por exemplo, o uso em cidades, metrópoles, de aplicativos que conseguem nos localizar, pontuar, como, por exemplo, os GPS ou o Waze, ou quando você, por exemplo, chama um motorista por aplicativo e você vê o deslocamento do carro desse motorista até onde você está, ou um outro exemplo, quando você faz uso do seu celular e através de uma antena mais próxima de você, o sinal é captado de um satélite, de alguém que ligou para você de outro ponto, essa localização de pontos sobre qualquer lugar do planeta se dá a partir das chamadas linhas imaginárias. Então, elas, nos dias atuais, têm um uso, um valor excepcional na vida das pessoas, na vida econômica do planeta. Vamos conhecer as linhas imaginárias. O primeiro conjunto de linhas imaginárias são os chamados paralelos. Os paralelos, eles são paralelos em relação à linha do Equador. Então, eu posso traçar linhas ao norte do Equador. A que distância, Edmilson, eu posso traçar essas linhas em relação ao Equador? Pode ser de 1 em 1 grau, 2 em 2, 5 em 5, 10 em 10. No exemplo aqui, as linhas estão traçadas a cada 10 graus. 10 graus norte, 20 graus norte, 30 graus norte. Essas linhas, por que são chamadas de paralelos? Porque elas não vão se encontrar com o Equador. A maior delas é a linha do Equador. Todas as outras vão ficando menores na medida em que nós vamos traçando para o hemisfério norte. Essas linhas vão ficando linhas cada vez menores em relação à linha do Equador. Agora, existem sempre sobre o planeta duas linhas que tenham a mesma medida, são paralelas ao Equador. O Equador é a de tamanho único, é a maior, mas todas as outras existem aos pares. Portanto, se eu traçar, por exemplo, uma linha de 10 graus norte, existe uma outra que tem este mesmo tamanho. Onde ela se encontra? Em 10 graus sul. Se eu traçar uma linha de 80 graus norte, existe outra que tem esse mesmo tamanho e está em 80 graus sul. O segundo conjunto das linhas imaginárias é o chamado conjunto dos meridianos. São traçados na vertical. Os meridianos saem de um polo e vão até o outro polo. Todos os meridianos têm a mesma medida. Eles saem de um polo e vão até o outro, portanto, eles medem 180 graus. Todos têm a mesma medida. O meridiano principal, ele foi escolhido numa convenção, porque ele passa pelo laboratório de Greenwich, que fica na cidade de Londres, então ele leva esse nome, é o meridiano de Greenwich. Ele é o meridiano zero. A partir dele, nós podemos traçar vários outros meridianos, todos nascendo num polo e não até no outro. Qual a distância que eu tenho que colocar esse meridiano em relação a Greenwich? Tanto faz, de 1 em grau, de 2 em 2, 10 em 10, mas normalmente nós usamos de 15 em 15 por causa dos fusos horários, que serão estudados mais adiante. Todos os meridianos nascem num polo e vão até o outro. E todo meridiano tem um chamado antimeridiano. Se um meridiano nasce aqui, como a linha do meridiano de Greenwich, ele tem continuidade lá do outro lado do planeta e sai aqui. O antimeridiano de Greenwich se chama Linha Internacional de Mudança de Datas. Este é o meridiano de Greenwich. Lá atrás está o antimeridiano de Greenwich. Todo antimeridiano dista do meridiano que lhe deu origem 180 graus. Por exemplo, este aqui é o meridiano de 10 graus a oeste. Onde se encontra o seu antimeridiano? A 180 graus dele. Ou seja, eu tenho que sair daqui, 10 graus, e andar 180 graus que eu vou chegar no antimeridiano dele. Ora, mas se aqui são 10 graus oeste, aqui é zero, para eu chegar até o antimeridiano dele, eu teria que andar 170 no leste. 170 graus no leste, mais 10 aqui no oeste, forma o total de 180 graus. Vejamos neste exemplo aqui. Aqui eu tenho o Equador, traçado de 15 em 15 graus. Eu tenho
15 graus norte, 30 graus norte, 45 norte, 60, 75, 90 graus norte. Saindo do Equador, eu também posso ir a 90 graus sul. Ou seja, qual a distância máxima que a gente pode alcançar do Equador, tanto para o norte quanto para o sul? 90 graus norte ou 90 graus sul. Essa é a distância máxima que a gente pode se afastar do Equador. Já no caso dos meridianos, se eu saio do meridiano de Greenwich, que está passando aqui, olha, meridiano de Greenwich, qual é a distância máxima que eu posso alcançar dele? Ou 180 leste ou 180 oeste. Voltando nos paralelos. Ora, Edmilson, mas se eu sair do Equador aqui, por que a distância máxima é aqui em 90 norte? Ora, se eu continuo daqui de 90 norte, eu não estou mais me afastando, eu estou retornando para o Equador. Tá? A distância máxima é essa, eu saio daqui do Equador, o máximo que eu chego é aqui, 90 sul. Se eu continuar, eu estou retornando para o Equador. Nos meridianos, se eu saio daqui do meridiano de Greenwich e eu começo a caminhar aqui 180 leste, se eu continuo, eu já não estou mais me distanciando. Eu estou voltando a me aproximar pelo oeste do meridiano de Greenwich. O que é latitude e o que é longitude? Quando um ponto se distancia da linha do Equador, ou para o norte, ou para o sul, nós dizemos que esse ponto está distante do Equador tantos graus. Por exemplo, 50 graus norte ou 50 graus sul. A partir de agora, nós não vamos mais perguntar para você qual a distância deste ponto em relação ao Equador. A gente vai usar simplesmente a expressão latitude. Qual a latitude desse ponto? Latitude é, portanto, a distância de um ponto qualquer sobre a superfície do planeta Terra em relação à linha do Equador. Já longitude é a distância de um ponto qualquer sobre a superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Então, quando nós pegamos o meridiano de Greenwich e perguntamos onde está o ponto, qual a distância que esse ponto se encontra, você pode dizer que ele está, por exemplo, a 20 oeste ou a 20 leste. Mas, na verdade, o que nós vamos te perguntar da agora para frente é qual a longitude do ponto. Então, latitude é a distância do ponto em relação ao Equador e longitude é a distância desse ponto em relação a Greenwich. Latitude, você tem que citar se ela é norte ou é sul, e a longitude, se o seu ponto está no oeste ou se está no leste. E o que são as coordenadas de um ponto? Coordenadas baseiam-se no princípio matemático do plano cartesiano. X e Y, as abscissas e as ordenadas. Só que aqui nós vamos cruzar paralelos e os meridianos. E quando nós cruzarmos os paralelos e os meridianos, ou seja, as latitudes e as longitudes, o cruzamento dessas retas nos permite localizar qualquer ponto sobre o planeta. Isso é o que nós chamamos de plano de coordenadas ou Canevá. Resolvendo um exercício. Acerca do conceito de latitude e suas características, aponte a alternativa incorreta. Pontos situados ao norte do Equador têm latitudes maiores que 0, variando até 90, que é a latitude do polo geográfico norte, certinho? Começa 0 no Equador e vai até 90 no polo norte. Letra B. Da mesma forma, variam as latitudes ao sul do Equador terrestre, que vai de 0 até 90 de latitude, onde está o polo geográfico sul. Corretíssimo. A mesma coisa que A, mudou em B, só que em relação ao polo sul. Letra C. Latitude é o ângulo formado entre o Equador e um ponto estimado. Todos os pontos que estão na linha do Equador possuem a latitude geográfica igual a 0, certíssimo? Se eu ando em cima da linha do Equador, todos os pontos têm latitude 0. É uma baixa latitude, a mais baixa latitude. Letra D. As maiores latitudes estão nos polos,
E as mais baixas latitudes correspondem aos pontos próximos da linha equatorial, certo? Caminhando para a linha do Equador, a latitude é zero, então são baixas latitudes. Se eu saio da linha do Equador e viajo ou para o norte ou viajo para o sul, eu estou aumentando, passo pelas médias e chego às elevadas latitudes, tanto ao sul quanto ao norte. Letra E. Latitude e longitude são conceitos equivalentes, correspondendo a linhas imaginárias que variam entre 0 e 90. Não, entre 0 e 90 variam as latitudes. Longitude varia de 0 a 180, leste a oeste. Letra E, a resposta. Agora nós vamos resolver uma questão do PISM, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Num modelo esférico, a latitude é a medida em graus do arco da circunferência de um meridiano, medido a partir do Equador, tendo o centro do planeta como vértice. Já a longitude é a medida em graus do arco da circunferência de um paralelo, medido a partir do meridiano de Greenwich, tendo o centro do planeta como vértice, como está no exemplo abaixo. Sabendo que a determinação das coordenadas geográficas se baseia no princípio da medida da circunferência, podemos concluir que a longitude pode ir de 0 grau no Equador a 180 graus nos polos norte e sul. Ora, vejamos bem, longitude se mede a partir de Greenwich, portanto está errada a letra A. Vamos para a letra B. A latitude pode ir de 0 em Greenwich a 90 leste-oeste. Latitude é medida em relação ao Equador e ela é norte ou sul. Também a letra B está errada. Letra C. A longitude pode ir de 0 no Equador a 180 leste-oeste. A longitude ela é 180 leste-oeste, mas ela é medida a partir de Greenwich e não a partir do Equador. Portanto, letra C está errada. Letra D. A latitude pode ir de 0 no Equador a 90 nos polos norte e sul. Correto? Latitude se mede a partir do Equador. E ela pode ir de 0 a 90 no polo norte ou no polo sul. Letra D é a nossa resposta. O que tem de errado na letra E? A latitude pode ir de 0 em Greenwich a 180 nos polos norte e sul. Não. A latitude se mede no Equador, nos polos norte e sul, e é 90. Olá, eu sou o professor Edmilson Correia e esta é a aula de cartografia introdutória número 6. Nós vamos falar nesta aula sobre as projeções. Projeções são representações do planeta e nós precisamos representar o planeta Terra para que continuemos o nosso estudo. Em pleno século XXI, é necessário que a gente comece com essa sátira aos que ainda propagam a ideia do terraplanismo. Estamos estudando a Terra como qualquer outro planeta do nosso sistema estrelar, o sistema solar. Os nossos planetas, eles são na forma esferoide. A Terra também assim o é. Então, nos nossos estudos, nós vamos tratar como a ciência trata. O nosso planeta é a Terra, uma quase esfera. Por isso a gente diz que a Terra ela é esferoide, mantendo o seu movimento rotacional no sentido de oeste para leste. Para representar a Terra, a melhor forma da representação da Terra, que tem esse formato esferoide, é mantê-lo assim. Como fazer então essa representação? A melhor representação da Terra, portanto, seria o próprio globo, que mantém essa forma esferoide. Esta é a melhor representação. Mas não é cômoda. Como fazer uma representação que seja cômoda para manusear, que seja mais fácil para poder arquivar, como o caso dos mapas? Ora, transformar a Terra, que tem esse formato esferoide, colocado no globo, em uma forma plana, isto é matematicamente impossível. A Terra, com seu formato esferoide, ela está para uma figura da geometria espacial, a esfera. Como existem outras figuras de geometria espacial, cubo, cilindro, pirâmide, paralelepípedo. Essas outras formas
são possíveis de serem levadas da condição de geometria espacial para a geometria plana, porém a esfera, matematicamente, não. Portanto, pegar a esfera terrestre e transformá-la em mapas planos são, na verdade, deformações do sistema esferoide da Terra. Portanto, todo mapa é uma deformação da esfera terrestre. Quais seriam, então, as projeções mais comuns? As projeções mais comuns, existem vários tipos, mas as mais comuns são as projeções com formatos cônicos, as projeções com formatos azimutais e as projeções com formatos cilíndricos. A projeção cônica, por sua vez, ela tem uma forma limitante. A parte do cone que toca na esfera terrestre forma uma projeção mais real. Porém, as formas que não tocam no cone, elas teriam deformações, além de se limitar, em geral, a uma parte ou a um pedaço da esfera, a um hemisfério. Já as projeções azimutais são muito boas para onde o azimute irá tocar. Então, quando você encosta o azimute, a parte tocada na esfera terrestre produz um desenho bom, mas as demais partes, elas serão deformadas para se encaixar no desenho azimutal. Uma curiosidade, o mapa que representa a ONU na sua logomarca é feito com a projeção azimutal. E ali tem todo um cuidado político para que esse mapa seja apresentado. É como se a ONU fosse o ponto central deste mapa e dizendo aos espectadores, veja bem, nós não defendemos nenhum continente em especial, todos estão, para nós, colocados na mesma condição. Então a ONU seria o ponto central da discussão do restante todo. Isto é uma interpretação política para este mapa com formato azimutal. A projeção cilíndrica é a mais comum. É a projeção que transforma a esfera terrestre num cilindro, abre esse cilindro, deixando ao centro o meridiano de Greenwich e abre em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Porém, vamos ver à frente que a projeção cilíndrica ela promove nas médias para elevadas latitudes, baixa é próximo do Equador, então, portanto, das médias para as elevadas latitudes, grandes deformações nas massas terrestres, ampliando essas massas de maneira que nós não poderíamos comparar as massas reais com essas que irão aparecer aqui, de tal é o grau de deformação. A projeção cilíndrica, ela é, entre as mais comuns, a mais usual delas. Quem a fez foi Gerard Mercator, Gerard Kremer, originalmente, nascido em Flandres, na Bélgica, ele produziu em 1569 este mapa. Este mapa de construção cilíndrica partiu da seguinte condição. Imagine, então, a esfera terrestre com os continentes que estão projetados nela e nós pudéssemos fazer cortes. Esses cortes, nós teríamos que alinhar essas pontas que vão afilando, nós teríamos que alinhá-la com essas áreas que ficam praticamente retas aqui. Então, nós teríamos que ir alargando essas pontas até que elas ganhem, essas pontas aqui, a dimensão que tem aqui, próximo à linha dos trópicos e do Equador. Portanto, veja bem, na projeção cilíndrica, as áreas próximas aos trópicos e à linha do Equador, tanto no Trópico de Câncer quanto no Trópico de Capricórnio, essas áreas não seriam alteradas. Onde nós sofreríamos um maior esticamento das áreas? Nas médias para as elevadas latitudes. É como se esse desenho fosse de borracha e eu pegasse cada uma dessas pontas aqui e fosse esticando essas pontas. Para fazer isso,
nós cortaríamos a ponta final, então a gente tiraria uma parte dessas pontas finais aqui, fazendo um círculo nessa região aqui e um corte. Quando Mercator fez esta projeção, ainda não se conheciam as terras austrais com toda a ciência. Então, o corte feito aqui em cima, no hemisfério norte, próximo ao polo, ele é um corte menor do que o que foi feito no hemisfério sul. Por isso, quando nós analisamos os desenhos projetados a partir da projeção cilíndrica, o corte feito aqui em cima é muito menor. Veja que vai atingir uma parte da Groenlândia, que está aqui, olha. Então, nós tiramos uma tampa aqui na parte superior do globo e uma maior na parte final. Por isso, quando a gente vê as projeções feitas a partir da projeção cilíndrica, muitas vezes faltam partes do hemisfério norte. Veja, aqui está a Groenlândia, faltando uma parte, que foi cortada aqui. Mas muitas vezes não aparece sequer as terras da Antártida, porque o corte é maior. Veja, aqui está a linha do Equador. Se você contar uma parte, 2, 3, 4, este é o hemisfério norte. Aqui a linha do Equador, 1, 2, este é o hemisfério sul. Outra importante curiosidade que você precisa guardar dessa projeção. Vejamos aqui. A Groenlândia tem aproximadamente 2.700.000 quilômetros quadrados. A África, aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados. Mas quando você vê a projeção feita com essa forma, não se percebe essa diferença que é muito grande. Groenlândia, com 2.700.000 quilômetros quadrados, parece ter a mesma dimensão que um continente inteiro africano, com seus 30 milhões de quilômetros quadrados. Quando cortamos a Terra, abrimos na forma de um cilindro, vamos colocar na parte central o meridiano de Greenwich. Portanto, Greenwich ficaria aqui, cortamos no antimeridiano de Greenwich, linha internacional de mudança de datas, e vamos abrir esse cilindro. Portanto, aqui 0, daqui até aqui, 180 graus. 0, daqui até aqui, 180 graus. Ou seja, da circunferência total 360, Greenwich passa a ser a linha central, dividindo em dois hemisférios, agora colocados na forma plana, porém com deformações. Vamos resolver exercícios. Primeiro, este da Universidade Estadual de Goiás. Os tipos de projeções cartográficas representados na figura são, respectivamente, esta é a representação azimutal, esta é a representação cilíndrica e esta é a representação cônica. Portanto, a alternativa que nós temos que marcar é a letra B. Questão do Enem. A ONU faz referência a uma projeção cartográfica no seu logotipo. Então, aqui você tem uma projeção cartográfica no logotipo da ONU. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é: qual modelo foi usado para poder fazer essa projeção entre as letras A, B, C, D e E? A projeção foi feita com o modelo A, que é uma projeção azimutal. Olá, eu sou o professor Edmilson Correia e esta é a aula de cartografia introdutória número 7. A projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica, partida, portanto, da esfera terrestre, que é transformada num cilindro e é aberta na forma de um planisfério, ou seja, colocou-se a esfera num plano, porém com as deformações, onde pode-se notar neste planisfério que os paralelos e os meridianos formam ângulos retos entre si. Gerhard Mercator, para poder fazer o seu planisfério, ele apresentou duas características que o seu planisfério teria.
Vamos analisá-las. Primeiro, esta projeção mantém o formato real das terras dos continentes. Se nós, então, circundamos os continentes têm exatamente essa forma. No entanto, perceba bem, aqui está a linha do Equador e nós caminhamos no hemisfério norte e no hemisfério sul. Quando vamos transformar a esfera num cilindro e depois o cilindro nesse planisfério, precisamos abrir os ângulos das médias para as elevadas latitudes. Então, as terras aqui, embora mantenham o formato real, elas terão alteradas as suas massas. Ou seja, as terras das médias e principalmente das elevadas latitudes, elas vão sofrer um aumento nas suas medidas. Elas estão, então, superestimadas, superampliadas. Este mapa de Gerhard Mercator, ele transita nas escolas, ele transita nas mãos daqueles que navegam, navegação rodoviária, navegação fluvial ou hidroviária, navegação aérea, por séculos e séculos e séculos. Até que, chegando dentro do século XX, o ano 1979, Arnold Peters resolve então questionar esse mapa da seguinte forma: as terras que permanecem nas áreas de baixas latitudes, ou seja, próximo à linha do Equador, entre os trópicos e a linha do Equador, são terras que não sofreram alteração, portanto têm os seus tamanhos reais, formato e tamanho real. Mas as terras das médias e elevadas latitudes foram ampliadas, e é justamente nestas áreas que se encontravam os países, naquele momento, ainda na Guerra Fria, mundo bipolar, que estão os países que são os detentores da força política, econômica e militar sobre o mundo, colocando para o aluno dessas diversas partes aqui, de baixas latitudes, nas suas escolas com os seus mapas, colocando nas mãos deles um mapa que lhes dava a impressão de que o poderio dessas nações das médias e elevadas latitudes, como os Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental ou naquele momento a União Soviética, que esses países tinham mais importância ou eram mais poderosos, talvez pelo seu próprio tamanho. Mas vejamos, esse tamanho é irreal. Então Arnold Peters resolveu propor um outro mapa, onde, embora também colocasse as linhas de meridianos e paralelos em ângulos retos, a massa das terras foi corrigida. Portanto, o mapa ganhou esse formato, com as seguintes características. Ele não se preocupou em manter a forma. O formato dos países, dos continentes, não é esse. Mas o que ele se preocupou? Em preservar a massa continental. Então, quando nós comparamos os mapas de Mercator e Peters, Mercator, a forma é essa. Em Peters, a forma dos continentes não é essa, dos países não é esta. Mas, em Mercator, a massa só é real próximo à linha equatorial. Nas médias e elevadas latitudes, a massa ela é irreal. Já em Peters, a massa em qualquer posição latitudinal, ela é verdadeira. Façamos uma comparação. Veja a Groenlândia, 2.700.000, ainda faltando uma parte. Ela se compara ao continente africano, que tem 30 milhões de quilômetros quadrados. Veja aqui agora, 2.700.000 para 30 milhões de quilômetros quadrados. Aí sim, a comparação agora é possível e é verdadeira. Esse mapa que está apresentado para você, nós vamos lançar uma pergunta e discutir com você. Este mapa está posicionado corretamente? Quando Arnold Peters fez o seu mapa e levantou a partir daí questionamentos de que mapas eram intrinsecamente políticos, a partir de então, diversas questões passaram a ser feitas, como, por exemplo, poderia um mapa ser feito com este formato? E a resposta é sim. Mapas são representações cartográficas, ou seja, são desenhos, são áreas cartografadas, desenhadas. Elas trazem em si, além da informação que foi desenhada, que foi cartografada, a influência política, social e econômica de quem está fazendo esse mapa. Portanto, nós poderíamos deduzir, não há lado de cima nem lado de baixo no planeta. O planeta é uma esfera, ou pelo menos é esferoide, próximo de uma esfera. Então não existe lado de cima, lado de baixo.
Nós podemos começar a desenhar um mapa por qualquer ponto. Nós podemos colocar o Brasil, por exemplo, na faixa central e desenhar. O que nós não podemos é mudar os países de lugar. Eu não posso, por exemplo, dizer, olha, a Índia é amiga do Brasil, então vou desenhar a Índia do lado do Brasil. Não. Mantendo seus países em seus continentes e nas suas posições corretas, eu posso desenhar o mapa partindo de qualquer ponto. Os hemisférios vão continuar sendo os mesmos e estarão nas suas posições originais. Portanto, nós poderíamos continuar perguntando. Um mapa pode ser feito com este formato, colocando, por exemplo, aqui o Oceano Pacífico como sendo central, ao invés de termos o mapa conhecido e usado comumente? Ou nós podemos perguntar, um mapa pode ser feito com esse formato, colocando a América no centro? Ou poderíamos inverter, colocando, por exemplo, o Brasil na parte de cima deste mapa? Mapas normalmente são feitos assim, e nós nos acostumamos com ele, que é o que nós chamamos de mapas eurocêntricos. Colocada aqui a linha do Equador, os europeus que fizeram a maior parte dos mapas, que hoje são consumidos e utilizados pelo mundo afora, se colocaram na parte de cima e se colocaram no centro do mapa. É como se a parte de cima, onde eles se encontram, brancos, bonitos, louros, etc., ficasse sobreposta aos pobres, sujos, pretos, de baixo. Então, essa conotação política foi discutida na década de 70. Não estamos aqui dizendo que você tenha que ter essa conotação, mas a conotação que foi discutida é que mapas eurocêntricos poderiam, sim, trazer esta parte de discussão. Eles se colocaram no centro, na parte de cima, e o restante foi colocado para as laterais e na parte inferior do mapa. O que são anamorfoses, ou seja, mapas contra a forma? São projeções utilizadas com o fim de transmitir uma ou mais informações. Se transmite uma informação ou mais informações de relevância. O mapa é feito em função da informação. Portanto, esses mapas de anamorfose, eles não possuem a preocupação nem quanto à forma de países e continentes, nem quanto ao real tamanho dos países ou continentes. A única preocupação é se a informação está sendo passada quantitativamente correta. Exemplo, nós vamos trabalhar, primeiro, com um mapa sobre o volume da população mundial. É perfeitamente possível de se perceber aqui que a China é o país com maior população, seguido da Índia, seguido dos Estados Unidos, e assim nós vamos tendo países. É perceptível que aqui é a América, aqui é a África, aqui é a Europa, Ásia, Oceania, mas os países não têm essa forma. Os países não têm esse tamanho. A China não é o maior país do mundo, mas nesse mapa ela se encontra como maior porque o objetivo era demonstrar a população mundial. No segundo exemplo, nós temos a geração de riqueza ainda nos anos 80, quando esse mapa foi apresentado, anos 80, 90. Os Estados Unidos tinha a maior geração de riqueza no mundo, seguido do Japão, seguido da Alemanha. Se fosse nos dias de hoje, depois dos Estados Unidos, que continua sendo a maior geração de riqueza do mundo, seria a China. Veja, os países não têm esse formato. Os países não têm esse tamanho. Os Estados Unidos não têm a maior área territorial. Neste mapa está com a maior área em função da informação, que é a geração de riqueza. Vamos resolver exercício. Esse é um exercício do Enem. Os mapas árabes ainda desenhavam o sul em cima e o norte embaixo. Mas no século XIII, a Europa já havia restabelecido a ordem natural do universo. O norte estava em cima e o sul embaixo. O mundo era um corpo. Ao norte estava o rosto, limpo, que olhava o céu. Ao sul estavam as partes baixas, sujas, onde iam parar as imundícies e os seres escuros, que eram a imagem invertida dos luminosos habitantes do norte. Isso está no livro Espelhos, de Eduardo Galeano. A confecção de um mapa pode significar uma leitura ideológica do espaço. Assim, a projeção de Mercator, muito utilizada para a visualização dos continentes, caracteriza-se por, letra A, apresentar um hemisfério terrestre envolvido por um cone,
as deformações aumentam na direção da base do cone. Não, o mapa de Mercator não é uma projeção cônica. Letra B. O mapa de Mercator, então, ele se caracteriza a partir de um plano tangente sobre a esfera terrestre. Seus paralelos meridianos são projetados a partir do centro do plano. Não, este modelo seria a projeção azimutal. E o mapa de Mercator é uma projeção cilíndrica. Letra C. O mapa de Mercator se caracteriza por conservar as formas, mas distorcer as superfícies das massas continentais. Seus paralelos meridianos formam ângulos retos, certo? Este é o modelo de Mercator. O que tem de errado nas letras D e E? D. Alterar a forma dos continentes, preservando a área. Seus paralelos meridianos formam ângulos retos. Não. Ele mantém a forma, mas modifica a massa, a área. Letra E. O mapa de Mercator se caracteriza por representar as formas e as superfícies dos continentes proporcionais à realidade. Não, as formas são reais, mas a proporção não é real. Vamos fazer outra questão. Mapa demonstrativo dos investimentos dos países em pesquisa e desenvolvimento, P&D. Este mapa é obtido por uma técnica cartográfica denominada anamorfose. Sobre a anamorfose, pode ser dito que, na letra A, essa técnica cartográfica respeita a área dos países e é uma projeção cilíndrica. Não respeita a área, respeita a informação. Letra B. Somente países desenvolvidos investem em pesquisa e desenvolvimento. Você vai ver que não, os outros países, mesmo que subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, também investem em menor proporção, mas também investem. Então não são só os países ricos, os países desenvolvidos que investem. Letra C. Os países subdesenvolvidos não estão representados porque têm grande dívida externa. Estão representados, veja, o Brasil está representado a países africanos, a países, por exemplo, da Ásia Sudeste. Letra D. As áreas representadas são proporcionais à informação quantitativa em questão. Sim, aqui você tem os países que mais investem em P&D, pesquisa e desenvolvimento, e países que menos investem. Portanto, a nossa resposta é a letra D. O que está errado com a letra E? Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento do Japão são os maiores do mundo. Não, visivelmente, são os investimentos dos Estados Unidos no momento em que esse mapa fora feito. Mais uma questão. Anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida de forma a realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor daquele tema. A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. Entre as letras A, B, C, D e E, qual delas apresenta uma anamorfose? Obviamente que a letra B.